Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já foi vítima de criminosos? Já teve algum produto levado por criminosos? Já foi furtado, assaltado? Você sabe que a violência voltou a ser a maior preocupação da população brasileira. É o que mostra um levantamento recente feito por um instituto de pesquisa. O medo, infelizmente, tem mudado o comportamento das pessoas nas ruas. Tem. As pessoas olham para o lado com medo, com receio. E, infelizmente, a situação que tem se tornado tão comum, tão rotineira, tem também mostrado que as pessoas estão reagindo mais aos crimes. E essa é uma atitude extremamente perigosa e que pode custar caro. Em todo o país, a violência é a maior preocupação do brasileiro. Foi o que revelou o último levantamento realizado por um instituto de pesquisa. Hoje nós somos prisioneiros da nossa própria casa. É de casa para o trabalho e fica ansioso. O que vai acontecer no dia a dia com a gente? Pela primeira vez desde 2023, a violência apareceu isolada no topo do ranking das maiores angústias da população, à frente da economia e das questões sociais. A gente não tem segurança, a gente sai na rua, você tem medo de ladrão. Se você está dentro de casa, tem medo de ladrão. Aqui o Uberlândia está ficando feio para nós, né? Diante do medo generalizado, tem acontecido com mais frequência um comportamento extremamente arriscado. A reação de vítimas a assaltos. E por mais que não exista uma explicação única, os especialistas apontam que, na maioria dos casos, as pessoas agem de forma instintiva. A reação é para buscar e manter a sobrevivência. Fugir da situação é para sobreviver. Lutar contra um suposto opositor é buscar sobrevivência e paralisar também é buscar sobrevivência. Então, o cérebro, de uma forma assim, bem primitiva, ele vai decidir de qual forma que ele vai reagir. Ou vai lutar, ou vai fugir, ou vai paralisar. Essa decisão ela não é intencional, ela não é voluntária, ao contrário do que muitas pessoas pensam. No início do mês, funcionários e clientes reagiram a um assalto nesse posto de combustíveis no bairro Roosevelt, em Uberlândia. Um dos criminosos foi imobilizado, mas o outro conseguiu fugir. Neste outro caso, no Santa Mônica, esse homem foi preso após tentar roubar uma mulher na Avenida João Naves de Ávila. Pessoas que passavam pela rua ajudaram a vítima enquanto ela reagia ao crime. O ladrão foi contido até a chegada da polícia. Já este outro homem foi agredido por moradores do bairro Taiamã após uma tentativa de invasão a uma casa. Quando a polícia chegou, encontrou apenas o suspeito ferido na calçada. Especialistas em segurança pública são unânimes ao recomendar que a população não reaja. Para esse consultor em segurança pública, reagir a um assalto é uma das decisões mais perigosas que alguém pode tomar. Reação nunca é o melhor caminho, né? É sempre tratar de forma preventiva. O que eu posso fazer até no momento em que eu sou abordado para um tipo de assalto. Então, pessoas que são altamente capacitadas, que têm um treinamento constante, elas ainda existe uma porcentagem de, mesmo numa situação de assalto, acontecer uma probabilidade de um disparo acidental, de um tiro e de uma morte. Estatisticamente, 70% das pessoas que reagem a um tipo de assalto, ela vem a óbito. Então é importante que realmente trabalhe de forma preventiva e nunca faça uma reação, briga, tenta fugir de alguma forma do meliante. Além do risco imediato, a reação a um assalto pode deixar sequelas emocionais duradouras. Tomando da premissa de que trauma é uma repetição de afeto, né? É quando a pessoa ela começa a vivenciar toda aquela situação psicológica, emocional que aconteceu num suposto assalto, por exemplo, é recomendado que ela procure uma ajuda psicoterápica, no caso um psicólogo, e dependendo do caso a gente vai fazer um encaminhamento para que ele procure um psiquiatra. No entanto, eu tenho que levar em conta o histórico de vida dessa pessoa, porque não é uma coisa tão assim, tão simples, tão óbvia.
porque a subjetividade, a história de vida do ser humano, como ele foi amadurecendo ao longo do tempo, como se deu o seu processo de amadurecimento, que da mesma forma que vai determinar como ele reage para manter a sobrevivência, para manter a vida, vai ser determinante também para a instalação ou não de um trauma mediante uma situação dessa. Haja vista que tem pessoas que lidam com isso com uma forma muito tranquila, como se fosse corriqueiro, e outras é o ponto para converter uma psicopatologia como a depressão, por exemplo. Ou eu fico tão triste em saber que as pessoas estão mudando por causa da violência. Em que sentido? Poxa, não é bom quando você conhece alguém do nada que aparece na rua e você rapidamente consegue conversar, consegue trocar informações? Hoje você tem medo até de dizer o seu nome. É ou não é? Você não sabe quem é. E isso é muito ruim. E quando a gente fala desse estado, que é tão lindo, Minas Gerais, que tem essa característica como essência e que ganha o Brasil inteiro, a situação se torna ainda muito complicada, lamentável. Tem uma coisa que quando eu cheguei aqui, eu fiquei curioso, impressionado, e eu conversava com as pessoas, é que a gente chegava na fila de uma lotérica para pagar uma conta e rapidamente a gente descobria tudo que estava acontecendo aqui. As pessoas contavam. Ah, eu sou filho da filha, contava tudo. Que é uma característica que é da região, que é maravilhosa, mas infelizmente até isso está mudando, porque as pessoas estão com medo. Com medo. Gente, quantas e quantas vezes a gente na rua, num horário mais escuro, percebe que a moça que está chegando perto de você, ela atravessa a rua porque ela não sabe quem é você. E ela tem razão de fazer isso, mas compreenda que o comportamento do ser humano está mudando por causa da violência. A gente já percebe, por exemplo, em bairros aqui da cidade de Uberlândia, no período da noite, o funcionamento ocorre atrás das grades. Você acha isso normal? Eu não acho. Eu acho horrível. Mas isso infelizmente vem acontecendo. Aí do outro lado você deve estar tentando buscar um culpado. É sempre assim. Vamos buscar o culpado dessa história toda. Bom, existem muitos culpados nessa história toda. Primeiro, um sistema que é extremamente falho, onde o bandido, ele continua sempre sendo bandido, não muda. E as penas são brandas. E o sujeito comete um crime, outro crime, outro crime, outro crime, outro crime. E desculpe dizer, mas parece que a roda só acaba quando realmente ele tem um fim. Porque não, no papel é lindo todo aquele processo de ressocialização, porque quando a gente lê, a gente conhece, é muito bonito, mas não funciona na prática. Por que não funciona? Porque simplesmente pega um cara que foi preso por um crime, colocam ele junto com 40 pessoas dentro de uma sala que tem 2x2, 3x3. Você acha que ele vai sair como de lá? Ele sai um especialista em crime. Se ele está cometendo um furto, ele sai de lá para cometer um assalto. Se ele foi até um restaurante cometer um crime, quando ele sai de lá, ele está querendo ir para um banco, para uma lotérica. É horrível dizer isso, mas é infelizmente esse sistema que não ressocializa e só prejudica o cidadão, prejudica a nossa sociedade. E outra questão que eu acho que é a principal do nosso país quando falamos sobre violência, sobre segurança pública: falta de investimentos em educação. Ah, Rafael, mas a pasta da educação é a que mais recebe recursos. Não é suficiente. E a questão nem é financeira, não é só o recurso, mas é a vontade de se fazer bem feito. Isso não acontece no nosso país. Porque se a base for forte em relação à educação, em relação aos princípios, a situação muda lá na frente. Mas isso não tem acontecido. E aí a cada dia a gente vê mais pessoas envolvidas nos crimes, mais pessoas, lamentavelmente, que acabam se tornando vítimas de criminosos e que andam na rua com medo. E você, concorda comigo? O que pensa sobre isso? O que a gente precisa fazer? Ah, precisamos votar melhor. Sei, também.
Mas não é só isso, é muita coisa, hein? Muita coisa.